Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais um dia, mais uma chance de continuarmos aqui na nossa meditação, buscando saber o que Deus espera de nós para esse dia. É bom ter a sua companhia, saber que você está aí não somente apreciando, mas me ajudando a pregar o Evangelho, tomando esse vídeo e compartilhando com outras pessoas. Assim você e eu estamos juntos na pregação. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal. Sua inscrição é importante para nós. Não se esqueça também de, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Temas de hoje, temas recorrentes. Ou ouvindo ou não ouvindo a palavra. João não deixa dúvida de quem é Jesus. Não é um mero rabino ou milagreiro. Era o próprio Deus em pessoa. Nós estamos vendo isso a semana toda. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e se encarnou, né? Mas agora nós leremos a partir do versículo 9 como as pessoas que receberam Jesus, como que essas pessoas trataram Jesus, qual foi a reação delas diante do ministério de Cristo. O verso 9 nos diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Essa é uma nota trágica do Evangelho de João. Diz a Bíblia que Jesus era a luz dos homens que ilumina o mundo inteiro. Lá, um pouquinho mais acima, verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a nossa origem é Jesus. Jesus é a nossa origem, Ele que nos deu a vida. Ele não somente nos dá a vida, mas nos ilumina. Mas diz a Bíblia que, apesar de Ele ser o Criador, né, porque fala que o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo não o conheceu e os seus não o receberam. Que nota trágica. Se confundiram, né? Não aceitaram. Ficaram presos à sua incredulidade. Diziam assim: não é esse o filho de José e de Maria? Não estão entre nós os seus irmãos e irmãs? E aí se fecharam. Não acolheram com alegria as evidências que o Senhor Jesus fazia, ou dava, né? Que eram seus milagres, que João os chama de sinais. Aliás, você vai ver que no prólogo é a introdução, né? Aqui do Evangelho, que João declara abertamente, sem receio, sem medo, de que Jesus é Deus. E aí ele diz aí no verso 12, mas a todos quanto receberam, apesar de que alguns não receberam, mas todos quanto receberam, deu-se-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tá vendo aí? Aos que creem no seu nome. Aqui no Evangelho ele demonstra claramente que Jesus é Deus e que aqueles que creem em seu nome são chamados filhos de Deus. Quando ele termina o Evangelho, está terminando o Evangelho, que é a conclusão do Evangelho, no verso 31 do capítulo 20, ele vai dizer: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você percebeu aí? Entre a introdução e a conclusão, todos os feitos de Jesus demonstram que ele era Deus e que nós deveríamos aceitá-lo. E crendo nele, haveríamos de ter a vida eterna, ou seja, a salvação da nossa alma. E diz aí que seríamos iluminados pela glória do Filho de Deus. Mas, infelizmente, presos à sua incredulidade, presos à sua concepção equivocada de quem seria o Messias, eles não o aceitaram. Que coisa terrível, né? O próprio Jesus diz aqui no Evangelho que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se eles rejeitaram Cristo, perderam a chance, né? Apesar de que os judeus, alguns, nem todos, né,
mas que muitos dos judeus não aceitaram e rejeitaram a Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer e vai trabalhar para que os gentios o aceitassem. E multidões de gentios aceitaram. Aliás, gentil é todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não é judeu é gentil. Então eu sou gentil, você também provavelmente é um gentil. No mundo há 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que se dizem cristãs. A grande maioria não é judeu. Então são gentios, né? Apesar de que muitos judeus não aceitaram, os gentios, multidões de gentios aceitaram, né? E como aceitaram, deu-se-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós aceitarmos a Cristo, somos feitos filhos de Deus, assim como eram chamados os judeus. E aí o apóstolo Paulo adverte aos gentios para que não se gloriassem contra os judeus, né? Ele diz lá em Romanos 11, versículo 24, pois se você foi cortado daquela que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza foi enxertada numa oliveira boa, quanto mais esses, os judeus, né? Que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então, não fica se gloriando contra os judeus. Todos nós somos salvos pela única via de acesso, né? Ou seja, pelo único caminho possível, que é a graça de Cristo, por Jesus, pelo que ele fez, tanto judeu como gentil. Você que é gentil, não se glorie contra o judeu, porque você era um galho de uma oliveira brava. Deus foi lá, cortou você daquela oliveira brava, enxertou você na oliveira boa. Mas não se glorie contra os judeus. Os judeus já estavam na oliveira boa. Então, se Deus foi capaz de pegar um galho de uma oliveira brava e enxertar na oliveira boa, tanto mais aqueles que são galhos naturais. Então, não se glorie, porque Deus está trabalhando pela salvação de todo ser humano, inclusive dos nossos irmãos judeus. Esse é o objetivo central do Evangelho, né? Que as pessoas sejam salvas crendo em Jesus. E aí, o que você acha dessa ideia? De você ser filho e filha de Deus por meio de Cristo, né? Olha que coisa interessante. Que privilégio. Temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Não mera criaturas de Deus, mas filhos. Fomos adotados pelo nosso Criador. E como filho, nós somos herdeiros, né? Como diz Paulo, somos herdeiros de todas as coisas. Se alegre, porque herdará o que Cristo herdou. Sentará, inclusive, no trono de Jesus. Aquele que vencer, disse Jesus, sentar-se-á comigo no meu trono, assim como venci e sentei no trono do meu Pai. Se alegre que o seu fim, quer dizer, o seu destino, melhor dizendo, o seu destino é glorioso. O apóstolo Paulo fala que sobre nós está um peso eterno de glória acima de toda comparação. Se alegre com essa verdade, que você não é qualquer um ou qualquer uma. Você é um príncipe e uma princesa no reino eterno de nosso Deus. Filho e filha do Rei. Ore comigo, querido Pai, como nós podemos agradecer por ser tão bom para conosco. Apesar de sermos pecadores, o Senhor ainda nos considera nos dando Cristo Jesus para que nele confiarmos e nele nos apegarmos. E nos apegamos com toda a força. Acreditamos e aceitamos em Jesus. E temos de forma escrita a promessa de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, e nós cremos no nome de Jesus. E é no nome dele que pedimos essa bênção. Em nome de Jesus, amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.